Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o efeito paisagístico da justícia vermelha, né, que é uma planta ornamental em sistemas agroflorestais. Então a gente plantou algumas plantas de justícia aqui nesse sistema agroflorestal e elas foram muito bem na meia sombra de plantas, né? Então a gente vê aqui duas plantas de justícias de flores vermelhas, né, aqui e outra próxima de mim aqui, e num ambiente de meia sombra, tá certo? A justiça geralmente ela exige um solo mais úmido, exige um pouco de sol, né? Inclusive na literatura fala que é a pleno sol, mas a gente observou aqui que ela foi muito bem nessa meia sombra dos sistemas agroflorestais. A gente plantou nas bordas do sistema, tá certo? E a gente vai primeiro ver a parte interna aqui e depois a gente vai fazer um panorama por fora mostrando como ela tem esse efeito bonito, esse efeito paisagístico em sistemas agroflorestais. Então vocês podem observar que a gente está formando aqui uma pequena área de sistemas agroflorestais com muita serrapilheira no solo, né? Então o solo está bem protegido, muita folha cai aqui. 2 vezes por ano, mais ou menos, a gente faz o manejo das plantas aqui. Algumas plantas têm o objetivo para realmente adubar o solo, fornecer. A gente usa muito aqui a mamona, a leucena, a glicídia, e a gente está sempre fazendo o manejo e deixando essa biomassa toda no solo, tá certo? Então, se a gente puder observar mais para frente aqui, ó, a gente vê umas plantas enormes, né, de pupunha, né, na beirada do sistema. É uma planta também que vai muito bem em sistemas agroflorestais e a gente vem trabalhando, introduzindo algumas plantas para ver quais delas vão melhor dentro do sistema. A gente tem observado que as fruteiras tropicais, de um modo geral, não suportam muito o sombreamento, né? Então elas não produzem muito. Então vamos supor citros, goiaba, figo. Então a gente está plantando em uma outra área a pleno sol, tá certo? Com algum sombreamento de glicídia e também de leucena, né? Mas com pouco sombreamento, porque a gente acha que realmente o sombreamento excessivo prejudica essas plantas. Mas hoje especificamente a gente vai falar da justiça, né? Então a gente vê uma planta aqui, tá certo? Nós vamos andar um pouco mais aqui, ó. A gente vê que tem muita serrapilheira no solo, né? Isso foi feito o manejo e foi sendo deixado esse material sobre o solo, tá certo? E aqui a gente vê outra planta, né, de justiça em plena floração, tá certo? Então a justiça geralmente ela floresce mais na primavera e no verão. Nós já estamos no final do mês de março, né? Então nós já entramos no outono e a planta ainda está muito florida ainda. Então ela fica muito tempo com flores, né? Então esse aspecto paisagístico muito bonito. E aqui, ao lado da glicídia, né, a gente tem duas plantas adubadoras, né? Essa aqui, a glicídia, né, tá certo? Que produz muita biomassa, muitas folhas da glicídia caem e fica sobre o solo aqui, tá certo? E isso com certeza ajuda muito no desenvolvimento dessa planta, da justiça, né? Porque matéria orgânica, retém umidade, muitos micro-organismos do solo, né? Tá certo? E a glicídia, a gente vai falar dela daqui uns dias, a gente vai fazer o manejo da biomassa, né? É uma leguminosa, né, que faz uma simbiose, né, com algumas bactérias do solo, do gênero Rhizobium, né? E elas fixam nitrogênio, essas bactérias, né, e incorporam na biomassa. E quando essa biomassa é manejada e deixada sobre o solo, isso favorece muito a planta. Então, com certeza, essa planta de justiça aqui que está rodeada de glicídia, né? Está na meia sombra de glicídia, com certeza ela está tendo esse benefício dessas plantas aqui. Então, assim, eu acho que é uma combinação, nós demos muita sorte aqui, que eu acho que é uma combinação perfeita da justiça com as glicídias, tá certo? Mas sobre a glicídia, a gente vai ter um vídeo próprio que a gente vai mostrar para vocês. Então a gente vê aqui, ó, muita serrapilheira, né? Tá certo? Com certeza isso ajudou bastante. E aqui a gente vê outra planta, né, ao lado aqui, outra planta de glicídia, né, que de tempos em tempos a gente faz o manejo, né, que é uma planta, é uma leguminosa arbustiva
que ajuda muito na adubação do solo aqui e favorece muito a planta. Então a gente vê aqui, ó, as flores, né, muitas flores, né, tá certo? Com uma coloração muito bonita, muito vistosa, e a gente está vendo sempre beija-flores, né, visitando as plantas, então isso ajuda bastante, tá certo? Então a gente agora vai fazer um panorama, né, da área de fora para vocês verem como que dá um efeito bonito, um efeito paisagístico. E é uma planta muito rústica, a gente vai num vídeo posterior fazer a propagação dela, é propagação por estacas, enraiza com muita facilidade, né? E a gente vai mostrar num vídeo também essa parte de propagação da justiça. E a glicídia, só adiantando um pouco, se vocês tiverem oportunidade, assistem o vídeo que a gente mostra, né, algumas mudas, né, de glicídia já com nodulação, com muitas bactérias, né, já associado ao sistema radicular da muda, né, mostrando, né, que é realmente uma planta que faz essa simbiose com as bactérias do solo e ajuda muito dentro dos sistemas agroflorestais. E a gente usa muito a glicídia aqui no manejo, tá ok? Então, olhando do lado de fora, né, do sistema agroflorestal, a gente vê realmente o efeito paisagístico bonito que a justiça oferece para o sistema, tá certo? A gente vê aqui uma cerca, né, porque quando a gente, há uns 3 anos atrás mais ou menos, quando a gente começou a formar esse sistema agroflorestal, tinha algumas criações aqui, alguns animais, então para evitar que os animais causassem danos, né, às plantas, a gente cercou toda a área. Então é uma pequena área toda cercada que a gente vem enriquecendo. A gente vai mostrar num vídeo posterior também que a gente vai enriquecer esse sistema agroflorestal muito com cacau, tá certo? O cacau vai muito bem aqui na região, a região é muito quente, né, e ele vai muito bem dentro de sombra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então aqui a gente tem, ó, novamente a glicídia dando essa meia sombra, né? E ali na frente, novamente, né? Se a gente observar, então, novamente o efeito, né, paisagístico muito interessante, né, da justiça. Tá certo? Então aqui a gente tem, novamente, a justiça, muito chamativa, né? E se vocês conseguirem verificar, né, do outro lado também, a gente tem uma pequena área, um pequeno sistema agroflorestal sendo formado também, algumas glicídias, justiça, né? Lá embaixo uma outra justiça, né? Então a gente vem colocando ela porque ela dá esse efeito muito bonito, né? Tá certo? Então hoje seria essa a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês. Obrigado e até a próxima.